Vamos para a segunda operação que é comum no universo de data frames. Bom, se a gente tem uma operação para agrupar dados, a gente vai ter também uma operação para derreter dados. Isto é, uma operação que permite converter colunas em linhas. Então é meio que a operação inversa da pivot table. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui a base de IDEB, ok? Que é o meu DF3. Bom, essa base, o que, que a gente tem, né? A gente tem o ID de escola, a gente tem o ano, e a gente tem uma série de informações para os anos iniciais, para os anos finais e para o ensino médio, né? Então, tenho aqui notas, índices de aprovação e assim vai, mas cada coluna está indicando quais são os anos relacionados. Vamos supor que, ao invés de eu ter uma coluna para cada tipo de, se é ano final, ano inicial, o que seja, para cada série de anos, eu quisesse ter uma coluna com o tipo de DEB, por exemplo, se é anos finais ou ensino médio, e a nota, que poderia ser um formato bastante interessante para a gente poder fazer, por exemplo, agregações em cima desses dados. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou usar justamente o meu melt de dados. Então, como o melt vai funcionar? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar um ponto melt, e aí para esse cara eu vou ter que passar primeiro. Quais são as variáveis que eu não vou mudar? Ou seja, qual é o conjunto de variáveis que eu vou manter na minha estrutura de base de dados? Então, nesse caso, eu quero manter ID, escola e ano, né? Que esses dois caras aqui, porque eu quero ter uma nota para cada tipo de débito. Então, eu vou falar, olha, as variáveis que eu quero manter é o ID, escola e o ano. Ok. Beleza. Agora a pergunta é, quais são as variáveis que eu vou transformar, né? Que são as minhas variáveis de valor que eu deveria derreter, né? Então, nesse caso, eu estou querendo gerar as notas de DEB. Então, as variáveis de valor, o value.vars, ele é o quê? Ele é o IDEB AI, o meu IDEB AF e o meu IDEB EM. Então, essas variáveis que eu quero derreter. Daí eu vou falar, olha, qual que é o nome da variável que eu estou gerando, do efeito do derretimento desses caras, eu vou chamar de tipo IDEB. E a outra pergunta é, qual que é o nome dos valores que eu estou gerando? Que eu estou gerando os valores de nota. Aí veja o que ele vai fazer. Olha, ele pegou o ID escola e o ano, ele manteve. Só que, se a gente olhar o tamanho do data frame 3 antes, ele tinha 588.485 linhas. Se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 3, porque eu estou pegando 3 colunas, ele vai dar 1.765.455, que é exatamente esse tamanho aqui. Por quê? Porque o que ele fez é, ele pegou cada ID escola, cada par ID escola ano, aí ele criou uma nova linha com a combinação do ID escola ano e DBAI, a combinação do ID escola ano e DBAF, a combinação do ID escola ano e DBM. Então, como ele tinha 3 valores aqui, o meu data frame foi multiplicado por 3. Daí, para cada combinação ID escola ano e essa coluna aqui, ele puxou o valor dessa combinação, né? Então, o valor seria a mesma coisa que eu tivesse filtrado nas linhas dessa combinação e falado, pega a coluna e debe aí. E aí, qual que seria esse valor? Para esse cara aqui, escola X, ano X, para a coluna de debe aí, é a nota de 4.1. Então, veja que aqui o que ele fez foi, ele pegou, derreteu as colunas em linhas, né? Ele gerou uma nova coluna, que é esse varname, é justamente essas colunas aqui, virou meu varname, e os valores que tinha em cada uma dessas colunas viraram os meus value names, que aqui eu dei o nome de nota. E aí, esse data frame eu poderia modificar ele, vou fazer um assign aqui, fazer o tipo ideb. E aí, o que eu vou fazer? Eu não quero manter esse deb underline alguma coisa. Vou pegar e fazer o tipo ideb e vou selecionar apenas os caracteres a partir do caractere 5, né, que é depois desse underline. Então agora ele ficou assim, AI, AF e EM.
Só que esse nota aqui tem umas notas que estão nulos. Eu não acho que eu vou usar essas notas nulas, então eu vou pegar aqui, vou dar depois ainda um drop name. E aí, olha que data frame bonito que eu gerei. Eu tenho um data frame que tem para cada ano e escola qual foi a nota de IDEB coletada, né, com os valores, se era IDEB de anos iniciais, anos finais ou ensino médio. Então aqui eu tenho toda essa informação num data frame de 556 mil linhas, que aqui pode ser interessante, por exemplo, para eu fazer agrupamento, sei lá, fazer o agrupamento, vamos pegar aqui e fazer um group by, e pegar, por exemplo, ano, tipo IDEB, e pegar as notas e tirar a média. Eu consigo ver as notas por tipo de IDEB e por ano. Né? Poderia eventualmente ter feito uma pivot table, que seria até mais interessante. Pivot table, ter tirado como índice index, vou tirar como índice o tipo de IDEB, vou tirar aqui como coluna o ano, e aqui eu vou colocar como valores, velhos, a nota, e a minha função de agregação vai ser a média. Tirar esse parênteses aqui, e agora veja o que eu vou conseguir ver. Eu consigo ver a progressão do IDEB ao longo dos anos de censo. Né, de uma maneira simples e rápida com esse data frame. Então, o Melt vai ser especialmente útil quando eu preciso reformatar o meu data frame, seja porque eu estou fazendo uma análise em particular, seja porque eu quero gerar um novo data frame para algum tipo de modelo, por exemplo. Poderia ser esse caso.